E eu, marabarará, não aguento mais viver, parabarará, não aguento mais viver. No topo de 3 segundos, podcast Saco Cheio. Ai, ai. Vamos. Obrigado. Vamos continuar aqui. Uma luz azul me guia com a pretty bom. E a puta que me pariu e deu pra pagar. Pois bem, gozei. Quero gozar bem à vontade. Na verdade, quero não. Descobri da minha punheta. Na punheta. Essa música é legal, né? É legal de cantar assim. Uma luz azul me guia com a... É legal? Canta aí também. Eu tinha mais alguma coisa pra falar. Tinha e lembrei, e só um pouquinho que eu vou tomar um gole de água. Então, ainda nessa filosofia da humanidade, sofrer e não sofrer, etc. E o que aconteceu essa semana? Eu fui num psiquiatra, tá? Por quê? Eu explico. Que é uma coisa legal que eu gostaria de explicar. Porque há uns 3 anos, peraí, quando eu pensei, cara, será que eu preciso de um psiquiatra? E na época eu falei com a minha psicóloga sobre isso, o que eu achava que ia acontecer? O que eu achava? Ainda acho, tá? Ainda acho que acontece com a maioria das pessoas, mas eu acho que eu consegui dar uma volta nessa porcaria. Tenta me acompanhar. O que acontece, cara? Me perdi. O que eu achava que era, cara? Eu achava assim, ó, cara, eu penso essas coisas, eu sou negativista, eu sou pessimista, eu curto a minha tristeza, tá? De vez em quando ela é insuportável, e aí são alguns momentos que eu não curto, mas a maioria dos momentos que eu tô triste eu curto, eu gosto de ser negativo, eu gosto de ver as coisas do jeito que eu vejo. Eu não quero perder isso. O que acontece na maioria das vezes? As pessoas veem uma pessoa triste, negativa, pessimista, ah não, ela tem que mudar, vamos dar remédio pra ela. E quiseram fazer isso comigo. E eu falei, cara, não, se vocês tirarem isso de mim, eu não vou ter mais nada, tá? Se tirarem isso de mim, eu não vou ter mais nada. E é só isso que eu tô precisando pra dar um fim nisso aqui. O dia que eu perder isso que eu tenho aqui dentro de mim, adeus pra vocês, tá? E pra falar a verdade, eu penso um monte, tá? O que me deixa vivo ainda é ter isso na minha cabeça. É a possibilidade de suicídio, é ver as coisas de forma negativa, é ver as coisas de forma triste e pessimista. É isso que me deixa aqui ainda. Porque se eu perder isso. Então esse era o meu medo, cara. Porque é isso que no fundo é. Psicólogo, psiquiatra. Ah, ele não pode ser triste, ele tem que ser alegre, ele tem que aproveitar a vida. Eu não quero isso, cara. Eu quero continuar com o que eu tenho aqui dentro. Então, eu recusei lá no início. E depois de muita reflexão, eu pensei assim, o que realmente tá sendo um problema dentro de mim? Não é ser triste, não é ser negativo, não é ser pessimista. Até porque as coisas que eu gosto, as coisas que eu fiz, que eu gosto, que eu gostei da, que a maioria das coisas que eu faço eu não gosto. Eu não gosto eu não consigo ouvir o podcast, eu não consigo ouvir meus vídeos. Eu tenho um horror a mim mesmo. Tudo que eu crio eu não gosto. Eu acho uma bosta, eu fico triste, né? Com isso. Então, o que eu tô falando? Merda. Eu me perco, que saco. Então, depois de muita reflexão, eu pensei, tá, não, a minha tristeza é legal. As únicas coisas que eu gosto em mim, que eu fiz, foram graças a isso. Tá? Eu não quero perder isso. Eu quero continuar com isso. A única coisa que tá me incomodando é, por exemplo, isso que aconteceu agora. Tô falando um negócio e do nada vem um branco e eu não lembro de nada que eu tava falando. Né? Isso é uma coisa que me incomoda. E isso pode ser algo a ser corrigido com algum tipo de acompanhamento médico. Não sei, pode ser. E pode porque o cara me confirmou que pode. Já conto sobre isso. Tá, então tava muito claro na minha cabeça. A minha tristeza não é problema como as pessoas acham que é. Ver as coisas de forma negativa não é problema como as pessoas acham que é. Eu não quero corrigir isso em mim. O que eu quero corrigir é. Eu quero conseguir organizar meu pensamento. Eu quero conseguir ter saco ou motivação pra não me boicotar tanto, pra não ter essa obsessão de fazer tudo perfeito. E é isso, o cara disse que eu tenho, não sei o que, transtorno obsessivo, não sei o que, compulsivo, não entendi nada. E eu falei pro cara, eu fico pensando em várias ideias o dia inteiro, e eu penso numa ideia, e depois vem uma outra ideia que desmonta essa primeira ideia, e depois eu penso em outra ideia que recupera a primeira ideia, mas desmonta a segunda ideia, e depois vem outra ideia que ou desmonta as 3 ideias, ou recupera as 3 ideias ao mesmo tempo, e elas ao mesmo tempo recuperadas são incompatíveis entre si, então elas se destroem de novo, e aí eu tenho que vir com uma quinta ideia, e aí vai, cara. E aí eu falei pro cara, eu me sinto soterrado embaixo de tantas ideias, porque eu não consigo pôr nada em prática, eu não consigo tirar nada da minha cabeça, eu não consigo organizar nada, porque eu não consigo parar, porque não para de vir, e eu tenho uma ideia, eu acho ela uma merda, ou eu acho ela legal no primeiro momento, e depois eu acho ela uma bosta por ter achado legal ela em algum momento da minha vida.
Daqui 2 meses eu lembro de uma ideia que eu tive e penso, cara, onde que eu tava com a cabeça quando eu achei que isso era legal? E depois vem, não, mas era legal. E aí depois, não era legal. Não era legal. Não, mas se tu der uma modificada nela, ela vai ficar boa. E aí eu penso, tá, mas eu não tenho capacidade de modificar ela. E aí, às vezes eu consigo modificar, às vezes eu penso, cara, isso aqui ficou foda, isso aqui é muito foda, isso aqui eu modifiquei ela melhor do que ela era antes. E aí nesse estalo vem mais 10 ideias boas, e no fim eu fico soterrado embaixo de 11 ideias e não consegui aproveitar nenhuma. E todas elas foram embora. Isso acontece comigo. Às vezes eu penso num negócio e começo a pensar, mas nossa, isso aqui, parará, e depois pode ser isso, e depois pode ser isso aqui. Cara, perfeito, fechou, isso aqui, foda. E aí nesse momento eu tento lembrar do início do pensamento, eu não consigo lembrar nem do que era que eu tava falando. Então eu fui lá, porque eu pensei, cara, esse é um aspecto que eu preciso corrigir em mim. Não é minha tristeza, não é meu pessimismo, não é ver as coisas de forma negativa, não é pensar em suicídio. Isso é normal, isso todo mundo tinha que pensar, isso é a natureza do ser humano é essa, tá? O que eu quero é arrumar esse cérebro imundo, que eu não consigo lembrar de nada, que eu não consigo anotar nada, que eu não consigo me concentrar numa ideia, eu não consigo fechar nada. Então eu cheguei lá pro cara, e aí ele... Tá, vamos lá, fala qual é que é. O que tu tem? Aí eu comecei a falar os meus sintomas, tudo que eu tenho. Aí, sei lá, eu fiquei uns 20 minutos explicando. E quando eu terminei, ele falou assim, ele tava com um papel e ele foi anotando. Tudo que eu falava, ele ia anotando. Aí, quando eu terminei de falar, ele virou pra mim e falou assim, cara, tu sabe o que é que tu tem? Sabe o que é isso aqui que tu me descreveu? Aí eu falei, sei lá, eu tô vivo? É isso que eu tenho? Eu tô vivo. Aí ele falou, não, isso aqui é... transtorno do não sei o que, do obsessão, da bipolaridade, do não sei o que. Aí eu falei assim, cara, eu quero deixar bem claro que eu gosto de ser negativo, eu gosto de sentir tristeza, eu gosto. É daí que vem a maior parte das coisas que eu crio, a coisa que eu quero fazer da minha vida. Depende disso. Se eu não tiver isso, eu não vou fazer nada, tá? Aí a gente começou a conversar. O cara é bem legal, cara. Eu acho que psiquiatra eles gostam bastante de arte. Daí a gente começou a conversar sobre ética nesse caso. E ele falou que dentro do meio médico deles, eles têm uma discussão ética que é a seguinte: se eles tivessem tratado o Van Gogh teria feito algum quadro. Cara, isso é uma baita questão. Baita questão, eu achei do caralho isso. Eu comecei a pensar nisso. Foda isso aí. E aí ele falou que tem estudos que mostram que mesmo se tivessem tratado ele teria sido o que ele foi, igual. Bom, aí já são outros 500. Mas onde é que eu queria chegar com isso? Aí o que eu queria falar? Por que eu tava falando disso? Ó, viu? Que merda. Que bosta. Isso é uma bosta, isso aí. Isso é uma merda. O que é isso? Nem lembro o que eu tô falando, cara. O que eu tô falando? O que era? Psiquiatra, Van Gogh? Aí... Até fiquei triste agora por ter esquecido. Dado branco no meio do nada. Aí... Não, eu tentei deixar claro pra ele que eu não queria. Eu não quero perder isso que eu tenho. Eu quero continuar com isso. Eu quero continuar sendo triste. Eu só não quero mais que o meu cérebro seja tão confuso e eu quero conseguir me focar em alguma coisa. Eu não quero mais ficar eufórico 2 dias e depois ficar 2 meses querendo enfiar um martelo na minha cabeça. Não dá, porque isso me atrapalha também. Eu quero conseguir usar o meu cérebro em paz. Sem esse cara aqui dentro ficar dizendo que tudo é uma merda. E não que tudo é uma merda no mundo, mas que tudo que eu penso é uma merda. Não, tu não vai dar certo, não faz isso que isso é uma bosta. Não faz, isso aqui tá um horror. Essa tua ideia que tu achou que era legal, não é legal, cara. É uma bosta, vai tomar no teu cu, tu é um lixo, dizia. Que no fundo é verdade, mas eu tô querendo, sei lá, um pouco... A vida não precisa ser tão verdadeira assim, cara. A gente tem que ver um pouco de mentiras. Um pouco de mentiras. Não tanto quanto vocês vivem as suas vidas medíocres com tanta mentira, mas um pouco. Eu não sei o que eu tô falando mais. Então, aí, o que aconteceu, cara? Lá pelas tantas, ele começou a me falar casos de outras pessoas. E, sei lá, cara, a sensação que eu tive é que todo mundo... muita gente usa remédio pra poder continuar vivo. Muita gente. Provavelmente tu que tá me ouvindo sabe que alguém na tua família toma, a tua mãe toma, teu pai toma algum tipo de remédio pra conseguir continuar vivo. O que é isso senão o sistema da alegria e da felicidade que eu falo? Isso, o ser humano criou um modo de viver que é impraticável. Puta que pariu, caralho. Um abraço pra vocês e tchau.